E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, nesse sábado VIP, vamos botar aqui a prova, o ERJ 2019, uma prova bem interessante, uma prova que traz alguns assuntos que a UERJ costuma cobrar muito. E vamos para a primeira questão, que é uma questão já de relações ecológicas, uma questão sobre ácaros e besouros. Vamos lá. As imagens abaixo retratam besouros de espécies distintas transportando ácaros. Na imagem 1, a relação estabelecida entre os ácaros e o besouro é de comensalismo. E na imagem 2, de parasitismo. Primeira pergunta que ele faz é essa aqui, ó. Diferencie os dois tipos de relação ecológica e indique duas vantagens para os ácaros na relação de comensalismo. Então, primeiro, pessoal, vamos diferenciar o que a gente tem de amensalismo e parasitismo. Então, quando a gente tem comensalismo, não amensalismo, né? Então, quando a gente tem a relação de comensalismo, o que a gente vai ver é uma relação que é de mais e zero. É uma relação onde o indivíduo se beneficia e o outro, ele não tem perda nem ganho de nenhuma vantagem com isso daí, né? Então, no caso aí, o besouro, ele não está sendo afetado de forma alguma, porém, os ácaros, eles ganham uma vantagem que a gente vai ver. E por outro lado, ó, o que a gente tem na relação de parasitismo, né? Parasitismo é o quê? É uma relação mais para o parasita e menos para o hospedeiro. Claro que a gente tem aqui duas relações que são relações interespecíficas, onde a primeira, ó, é harmônica, também é uma outra maneira que você poderia diferenciar uma relação da outra, enquanto no parasitismo a relação já é desarmônica e a gente poderia fazer essa distinção. Então a gente poderia colocar de forma bem objetiva, sempre de forma bem objetiva. Você está vendo que essa questão ela está tendo quatro subtipos aí, né? Ela está pedindo a diferença entre os dois tipos, então meio para cada um, para cada definição, e duas vantagens, uma para um e ali a outra, né? Então, quatro coisas, cada coisa vale meio. Então, a gente precisa ser o mais objetivo possível. Então, a gente tem aqui, ó, no caso, a diferença entre elas. Comensalismo, uma relação harmônica, e parasitismo, uma relação desarmônica. Poderia ser assim. Poderia descrever esse mais e zero, esse mais e menos, onde no comensalismo um ganha, o outro não ganha nem perde, e enquanto no parasitismo um ganha, que é o parasita, e o outro, que é o hospedeiro, perde. Beleza? Então, isso já tem a nossa primeira diferença entre essas questões aí. Agora, ele quer duas vantagens para os ácaros. O que um ácaro poderia ganhar de vantagem ao se associar dessa forma com o besouro? Galera, tem que pensar o seguinte: a questão aqui em cima, ó, ela já traz o fato de haver transporte, dizendo que já está transportando. Aí teve muita gente que escreveu lá e pediu recurso sobre transporte, colocou como uma vantagem o fato de haver um transporte. Só que a questão já disse isso. E quando você repete algo que está no enunciado, você perde ponto. Então, o que a gente precisa colocar é o quê? Uma vantagem que tenha desse transporte. Quando o besouro transporta o ácaro, que tipo de vantagem que eu posso ter ali? Então, ó, os ácaros, por exemplo, ao serem transportados de um lado A para um lado B, eles podem, por exemplo, conquistar novos ambientes. Então, ó, conquista de novos ambientes. É uma coisa importante aqui, né? Aí, ó, ganhou com o transporte, por quê? Porque você agora especificou qual foi o ganho com o transporte. Você pode falar, então, ó, na redução de competição
na área de origem, né? Uma população que migra, um grupo de indivíduos que migra da área original para outra, pode escapar de competição. Eu posso ter ainda algumas outras, como, por exemplo, escapar de predadores também, pode ser uma, né? Escapar de predadores. Então, na área original tinha predador, ele consegue essa carona boa e foge deles. Então, predador. Escapar de parasitas também, né? Poderia ser, né? Você pode falar em diversificar a população, né? Então, isso é uma coisa relacionada aqui, ó, à variabilidade genética. Como assim, Álvaro? Ué, se ele migra dali para outro local que também tem ácaro, ele deixa de cruzar apenas com aqueles indivíduos onde eles estavam inicialmente e passam agora a cruzar com indivíduos que têm genes que não obrigatoriamente tinham na população original. E aí, então, eu tenho uma variabilidade genética, ó, maior, possivelmente aumentada. Então, eu tenho aí várias explicações, algumas explicações, para poder a gente colocar como vantagem, uma boa vantagem para esses ácaros. Então, galera, a dica dessa questão é cuidado. Cuidado para quê? Para não repetir aquilo que está no enunciado. Se no enunciado já está escrito transporte, que ele está fazendo esse transporte, ok. Aí você não pode repetir mais isso, tudo bem? Beleza? Vamos para a nossa próxima.